Caríssimos irmãos e irmãs, presentes em nossa Sé Catedral e todas as pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação de nossa arquidiocese. Chegamos a este dia de Páscoa com imensa alegria no coração. As notícias que vieram de todas as paróquias dão conta de uma Semana Santa muito bem celebrada e muito vivida. Sabemos que muitas pessoas experimentaram os frutos da vida do Cristo ressuscitado, que é portador do perdão e da paz. Quanta gente buscou o sacramento da penitência. Quase que os sacerdotes não davam conta de tanta gente que quis se confessar durante esses dias, em todas as nossas 80 paróquias, e mais ainda porque algumas paróquias tinham várias celebrações na mesma realidade paroquial. Deus seja louvado, porque nós chegamos ao dia de Páscoa realmente como quem se encontra no centro da vida cristã. De propósito, na Páscoa, eu gosto de fazer homilia perto do Círio Pascal. Essa luz que se acendeu ontem à noite na vigília e se espalhou pela catedral. O Círio Pascal, sinal do Cristo que vence as trevas do pecado, da maldade, do egoísmo. Sobre o círio está a cruz do próprio Senhor. No círio, alfa e ômega, A e Z, para lembrar que Ele é o princípio e o fim de tudo. No círio, os números do ano em curso, 2014, para recordar a todos nós que estamos nesse tempo que pertence a Deus. Esses 5 cravos com incenso e cera, que recordam que para chegar à ressurreição, Ele passou pela cruz. Olhar para o círio é recordar nosso Senhor Jesus Cristo, simbolizado por esta luz. Caríssimos irmãos e irmãs, Maria Madalena foi chamada apóstola dos apóstolos. Ela levou a boa notícia a Pedro e a João. Os dois foram correndo. João chegou primeiro, aguardou Pedro. Por quê? A testemunha qualificada é Pedro. O que passou para as gerações seguintes é que o Senhor apareceu a Simão. E ali, João, que depois entrou no sepulcro, viu e acreditou. Desta forma, os 2 apóstolos, representando a igreja inteira, que dali para frente até hoje dá testemunho da vida do Cristo ressuscitado. Mas quero meditar um pouco com vocês a partir da oração da missa de hoje. Logo depois do Glória, nós dissemos assim: ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte. Quando a morte matou Jesus, ela mesma foi morta. Todos nós temos dentro do coração este impasse diante da morte. Quem já não sentiu diante da morte de uma pessoa amiga ou de um parente essa grande interrogação? Sem a fé, queridos irmãos e irmãs, a nossa vida fica como um beco sem saída. Não são poucas as pessoas que se desesperaram diante da possibilidade da morte. Não são poucas as pessoas que perdem o sentido total da sua vida. E o apóstolo São Paulo diz: se for apenas para esta vida que nós acreditamos nele, somos as pessoas mais dignas de dó. Mas não, nós sabemos que Jesus ressuscitou. Primeira coisa hoje
é dizer que Ele é o vencedor da morte. Nosso Senhor, rezamos no credo, morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. A corrupção não tomou conta do seu corpo. Ele morreu, mas depois Ele ressuscitou. Para quê? É o mesmo apóstolo São Paulo que diz que Ele ressuscitou como primícia. Primícia é primeiro fruto de uma plantação. E aqui a oração da missa nos diz que o Pai, através da ressurreição do Cristo, abriu para nós as portas da eternidade. Estão escancaradas as portas da eternidade. Para todos nós. Gosto de dizer que as celebrações pascais, elas são para nós. A igreja faz Quaresma e Páscoa para nós, por causa de nós, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa vivência da fé. A Páscoa existe por causa de você, querido irmão, querida irmã. E aí vem o pedido. Toda oração enuncia o mistério e depois faz um pedido. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, vivendo a Páscoa, renovados pelo vosso Espírito, ao Espírito Santo entrando. Jesus, nós acompanharemos no Evangelho de domingo que vem, sopra sobre os seus apóstolos no dia da ressurreição e lhes diz: recebei o Espírito Santo. Celebrando a ressurreição e renovados pelo Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. O apóstolo São Paulo nos ajuda a entender isso. Viver como homens e mulheres renovados no Espírito Santo. Que renovação é esta? Não deixar que a nossa vida tenha a marca do egoísmo, tenha a corrupção, tenha a maldade, tenha a mentira, a falsidade, a impureza. Tudo aquilo que é fruto da carne, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, seja extirpado do nosso meio. Talvez possamos dizer: mas eu sou frágil, eu sou limitado. Eu sei, e também sou. Mas nosso Senhor, na ressurreição, nos oferece a graça, o presente da graça de Deus. Você veio aqui porque você foi batizado, e este batismo implantou em você a vida divina. Você vem aqui para buscar o perdão, por isso buscou o sacramento da penitência. Você vem aqui, mais do que tudo, para se alimentar da Eucaristia. Por isso, quando dizemos fazer Páscoa, significa aproximar-se do altar para participar da Eucaristia, porque todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, proclamamos a sua ressurreição, enquanto nós aguardamos a sua vinda. Essa é a nossa vida de igreja. E aqui, saindo da igreja, voltamos para a nossa casa para sermos portadores dessa vida nova. Meu voto de Páscoa é que você, voltando para a sua vida cotidiana, seja diferente para melhor. Mais abertura a Deus e aos outros, mais alegria, mais sinceridade. São Paulo diz isso na carta aos Coríntios de uma forma magnífica, quando sugere: celebremos a festa com os pães ázimos da sinceridade e da verdade. São os meus votos de Páscoa, o desejo de que todos nós vivamos o mistério que celebramos neste domingo da ressurreição de nosso Senhor.